Bom, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo esse vídeo, mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre fluxos migratórios na América, tá? Então a migração dentro da própria América, de outros continentes para a América, ok? Dentro de algumas regiões da própria América. Então nós vamos falar desses fluxos que ocorrem dentro da América, entre continentes e entre regiões da América. Certo? Primeira coisa que eu quero comentar com vocês é esse histórico das migrações para a América ao longo do tempo, tá? De outros continentes para a América. Entre os séculos XVI e XVIII, você vai ter um deslocamento de europeus muito grande para a América, tá? E também de africanos. No caso dos africanos, porque eles foram forçados, né, a migrar. A gente chama isso de diáspora, né? Diáspora vem de dispersão, né? Dispersar um grande grupo de pessoas para um outro lugar, para um outro ponto da superfície terrestre, né? Para um outro continente, para um outro país. Então, você tem um processo de diáspora africana entre os séculos XVI e vai até o XIX, na verdade, né? Você vai ter muitos territórios aí que vão estar financiando o tráfico de pessoas para serem escravizadas, vindo da África para a América. Então isso vai até, na verdade, até o século XIX. Tá? E a gente também vai receber muitos europeus até o século XIX, né? Por mais que você vai ter um deslocamento grande entre 16 e 18, ingleses, franceses, portugueses, espanhóis, no século XIX a gente continua recebendo também os povos europeus até de outras nacionalidades, tá? Aqui na América, certo? Então entre os séculos 16 e 18, um grande deslocamento de europeus e de africanos, tá? Temos que lembrar lá dos ingleses, protestantes, perseguidos pela igreja anglicana, que vão, por exemplo, para a costa leste da América do Norte, né, fundar as 13 colônias, certo? Os ingleses também terão outras colônias aqui na América, como a própria Jamaica, a Guiana, chamada de Guiana Inglesa, certo? Outros povos europeus, os espanhóis, os portugueses, os holandeses, os franceses também estarão presentes, ok? E no século XIX, que já é o processo ali de independência dos territórios da América, né? Alguns já acontecendo no final do século XVIII, como no caso dos Estados Unidos e do Haiti, a gente vai recebendo outros povos europeus, no caso dos italianos, alemães, por conta do processo de unificação italiana e alemã. Nós tivemos aí as guerras napoleônicas, que vão fazer com que a família real venha para o Brasil, né? A família real portuguesa venha para o Brasil, e o Brasil vire, por exemplo, uma extensão agora do Reino de Portugal, certo? Você tinha péssimas condições de trabalho na Europa, que estava se passando ali ainda resquícios da primeira Revolução Industrial, indo para uma segunda Revolução Industrial, que vai, na verdade, se iniciar nos Estados Unidos, mas outros países vão estar no seu processo de industrialização na segunda Revolução Industrial, como a Alemanha e a própria Itália, tá? Mas as péssimas condições de trabalho fizeram muitos europeus migrarem para a América. Então você está vendo um tipo de migração, né? Europa, África para a América até esse momento. Então a América está sendo um polo de imigração, de receber essas pessoas, certo? Lembrando que muitos europeus também vão para a África e para a Ásia por conta do processo de imperialismo, tá? É um neocolonialismo que vai começar a acontecer nessas regiões, nesses continentes, tá? E você tem a Oceania também, que vai ser o último lugar a ser descoberto na visão dos europeus, chamado de Novíssimo Mundo, ali no final do século XVII, desculpa, do século XVIII para o século XIX, certo? Ok. Bom, os fluxos de europeus vão se manter até metade do século XX. A gente vai ter duas grandes guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? Então muitos europeus vão migrar para a América, fugindo desses dois principais conflitos, né? Que é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então você vai perceber que a América, por bastante tempo, ela foi um polo de imigração, tá? Porque era o novo mundo, né? Um continente a ser explorado, né? Uma ideia de construção de nação por parte de alguns povos, outros pela questão de exploração. Então a América foi por muito tempo um polo de imigração, de recebimento de pessoas, seja da Europa, também da África, muito forçadamente. Aí depois você começa também a receber asiáticos, já no final do século XIX e início do século XX, os japoneses, os chineses, coreanos estarão aqui presentes, os povos árabes também, certo? Presentes aqui na América. Ok, até aí? Bom, a migração hoje, como é que está a migração hoje, pensando América, tá? E principalmente América Latina?
Hoje você tem uma migração de muitos latinos para a Europa e também para a chamada América Anglo-Saxônica, que é Estados Unidos e Canadá. E o foco hoje, né, enquanto você vai ter vários motivos anteriores que eu mostrei para vocês de migração de outros continentes para a América, hoje você vai ver muitos americanos saindo da América, principalmente os latinos, indo ou para a Europa ou para a América Anglo-Saxônica. Tá? O foco é buscar melhores condições de vida, de trabalho. Geralmente estão procurando os países ditos desenvolvidos dentro desse sistema. Tá? Então, os países latino-americanos é o que acabam sendo um polo de emigração hoje em dia, tá? Seja para a Europa, seja para a América anglo-saxônica. Ok, gente? Os países latino-americanos que tiveram menor saldo migratório, que receberam menos imigrantes, isso entre 2015 e 2020, foram a Venezuela, Guiana, El Salvador, Jamaica, Nicarágua, Haiti e a República Dominicana. A Venezuela muito por conta também, né, da crise política e econômica que vive há bastante tempo. El Salvador, por mais que teve a entrada do Bukele recentemente, né, houve uma grande redução do número de homicídios. El Salvador foi por muito tempo dominado por gangues, né, então fez com que muitos salvadorenhos migrem, saem de El Salvador e vão buscar melhores condições de vida em outros países da América, principalmente os Estados Unidos. Tá? Você teve a Nicarágua também aí, dominada por um regime político autoritário. Você tem um Haiti que vive conflitos de gangues por muito tempo, e isso é triste, né? Porque você também teve a morte recentemente até de um presidente haitiano. Então esses países passam por certos conflitos internos ou por problemas econômicos e políticos que fazem com que a população acabe migrando para outros lugares que sejam um pouco melhor, que tenham melhores condições de vida, certo? Ok? É claro que esse imigrante ele pode infelizmente sofrer, né, quando ele vai migrar, né? Então sofre com o caso da xenofobia ou muitas vezes o próprio racismo, né? Então o que essa migração internacional pode acarretar de ruim para o migrante? Ele infelizmente pode sofrer a discriminação racial ou, né, a discriminação estrangeira por ser estrangeiro, né? Peço desculpas a vocês, som nessa hora da manhã é um som danado. Xenos, né, significa estrangeiro, né? Então xenofobia, você tem medo, repulsa ao estrangeiro, tá? Então infelizmente ele pode sofrer esse tipo de coisa, a gente sabe que acontece, né? Seja o latino-americano indo para até um outro país da América Latina ou da América Anglo-Saxônica, ou indo para a Europa, a xenofobia infelizmente ela está em todos os lugares, e em alguns lugares até mais acentuados do que outros, tá? O migrante ele vai acabar geralmente ocupando postos de trabalhos mais precários, né? Principalmente se ele não tiver qualificação, e é ruim para o seu país de origem porque ele é uma mão de obra que muitas vezes pode ser importante. Aqui a gente tem muita questão da migração de cérebros, né, na América Latina, né? O cara que é qualificado, que estudou, que está procurando às vezes um bom salário, geralmente é o cara que trabalha com ciência ou com tecnologia, ou tem uma formação de ensino superior no geral, e aqui ele não consegue emprego, ele vai tentar em outro lugar, né, às vezes no país desenvolvido, só que lá às vezes ele não consegue, né, porque o mercado de trabalho está muito fechado para ele e tudo mais, então ele vai acabar indo para um trabalho mais precário. Então enquanto aqui o Brasil, penso os países da América Latina estão investindo na educação desse cara, e ele poderia estar desenvolvendo ciência e tecnologia para cá, muitas vezes ele vai tentar desenvolver para fora, porque lá fora talvez ele vai ganhar um pouco mais, ou vai ter oportunidade, mas nem sempre acontece essas oportunidades. Então ele vai ter, muitas vezes, que ocupar um posto de trabalho mais precário, ou que pague menos, certo? Mesmo com qualificação. Então quem acaba perdendo é o teu país de origem, né? Porque não investe em educação, tecnologia e ciência, e você acaba perdendo essa mão de obra que às vezes você gastou ali, através dos impostos, né, pela educação dele, mas ele acaba procurando outro lugar, né, porque está faltando, né, esse mercado de trabalho nessa área, tá? Então acontece também a migração de cérebros, é muito comum, de países em desenvolvimento para países desenvolvidos, tá? Bom, como é que estão os fluxos migratórios da América Latina para a Anglo-Saxônica? Eu falei para vocês, né, no começo da aula, que hoje saem muitos da América Latina ou para a Europa ou para a América Anglo-Saxônica, certo? Então muitos têm saído da América Latina para o Canadá ou para os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, porque é a principal potência econômica que nós temos, por mais que hoje é ameaçada aí pela China constantemente, tá?
Bom, atualmente o Canadá e os Estados Unidos recebem mais migrantes, né, imigrantes latinos do que a Europa. Então já sabe, né? Por mais que eu falei que muitos latinos vão para a Europa, o Canadá e os Estados Unidos recebem bem mais latinos do que os europeus. Beleza? Um dos motivos é a primeira proximidade, tá? E por serem grandes economias, tá? Principalmente os Estados Unidos. Tá? E também a qualidade de vida do Canadá, né, que está até um pouco acima, né, se a gente for pegar o IDH, o número do IDH do Canadá, está um pouco acima dos Estados Unidos. Tá? Mas há uma curiosidade aí, existem mais asiáticos do que latinos no Canadá. Tá? Até porque pela mão de obra qualificada que os asiáticos se tornaram, e foi muito importante para os canadenses. Então, se a gente comparar asiáticos e latinos, no Canadá você tem mais asiáticos, até porque geralmente os asiáticos têm uma mão de obra mais qualificada do que os latinos. E aí, para determinados tipos de trabalho, como envolvendo tecnologia ou ciência, os asiáticos acabam tomando esses postos. Tá? Vivem mais de 1,4 milhão de latinos no Canadá, apesar de, né, eles perderem para os asiáticos. Olha aí, mais de 1 milhão de latinos vivem no Canadá, principalmente em Montreal, Toronto e Vancouver, que são as principais cidades aí do Canadá. Tá? O Canadá, comparado aos Estados Unidos, ele incentiva mais a migração, tá, do que o próprio Estados Unidos. O Canadá não tem uma população muito grande, né? O Canadá tem 38 milhões de pessoas, os Estados Unidos tem mais de 300 milhões de pessoas. Isso faz uma grande diferença na questão da mão de obra. Então o Canadá ele incentiva um pouco mais do que os Estados Unidos a questão da migração pela falta de mão de obra. A taxa de fecundidade lá também não é muito alta. Tá? Nós vamos aprender isso mais à frente no capítulo sobre a América do Norte e vou mostrar para vocês como a pirâmide demográfica do Canadá está muito estável, né? Ela está com a base muito menor do que antes, então não está nascendo muita gente. Então você precisa de mão de obra, certo? Já os Estados Unidos estão os latinos, né? Eles estão mais ao sul dos Estados Unidos e são 50% dos migrantes. Então todos os migrantes que vão para os Estados Unidos, metade é só latino, tá? Principalmente são mexicanos, apesar que tem muitos brasileiros também vivendo principalmente na Flórida, tá? Apesar dos asiáticos serem uma mão de obra qualificada no Canadá, a maioria dos migrantes que estão lá são pobres. E tem os latinos também, né? Geralmente pobres e latinos. Logo não ganham muito por não ter qualificação. Então, os asiáticos, tem mais asiáticos do que latinos no Canadá? Sim. Só que, apesar dos asiáticos serem uma mão de obra qualificada e estarem uma maioria, né? Comparado aos latinos, né? Boa parte dos imigrantes que estão lá geralmente são bem pobres, não têm muitas condições, não ganham muito pouco, né, porque não é mão de obra qualificada. E geralmente eles são latinos, tá? Esses têm condições financeiras menor, né, são os latinos, tá? Ok? Aí alguns dados sobre imigrantes no Canadá e Estados Unidos. Olha aí, mais de 56% dos hispânicos latinos que falam espanhol, né, com mais de 18 anos tinham um grau inferior ou igual ao ensino médio no Canadá. Então, olha só, mais da metade dos hispânicos, né, latinos que falam espanhol, já maiores de idade, né, claro, na visão aqui para os brasileiros, né, não conseguiram terminar o ensino médio. Então, isso muitas vezes vai impactar no tipo de trabalho que ele vai fazer. Por isso que você vê que boa parte dos latinos que estão lá no Canadá, por mais que eles estão atrás dos asiáticos em quantidade, muitos deles não têm condições financeiras, né? Conseguem viver com uma certa dificuldade. Nos Estados Unidos, boa parte se encontra irregular, tá? Olha aí, estima-se que 11 milhões, né, dos irregulares, 80% são latinos. Ou eles vão entrar pelo mar ou via aérea. E nós vamos falar aqui como é que essa entrada é irregular para os Estados Unidos, tá? E existem aqueles que vão por terra através dos coiotes pelo México, tá? E também aqueles que conseguem, né, de certa forma, muito difícil, mas por avião, por exemplo, né, só se for um avião clandestino, né, porque o aeroporto faz todo o processo ali bem rigoroso, então para entrar é impossível, vamos dizer assim, né, mas a gente sabe que tem as tramóias em todos os lugares, né, então não há de se esperar. Quer dizer, há de se esperar às vezes que ocorram casos aí de alguém entrar de forma irregular até por via aérea, né? Mas isso acontece mais por via terrestre, aí bota aí 99,999%. A gente está vendo aí recentemente, né, que o Trump está deportando muitos migrantes que são irregulares, né? Antes desses migrantes, quando eram ali, né, vamos dizer assim, perseguidos, eles podiam se resguardar em igrejas, né? Então ele não poderia ser pego. Isso acabou, não existe mais. Então, se tiver uma denúncia sobre algum migrante irregular nos Estados Unidos,
Não adianta ele se esconder na igreja, porque ele vai ser pego e acabou, tá? E muitas vezes, como é que o cara sabe que ele é irregular? As denúncias acontecem, né? Muitos desses migrantes que estão de forma irregular têm muitas dificuldades, né? Até porque você não pode ter ali, fazer a sua identidade, né? Fazer os documentos legais, porque você não está legal naquele território. Então você vai viver mais do emprego informal, você não deixa de ter acesso a programas sociais, né? De ter acesso a uma saúde que já é muito cara nos Estados Unidos, então para o cara é quase impossível. Então ir ao médico é uma coisa que, pô, imagine para os próprios estadunidenses já é bem complicado, por ser muito caro. Imagina para o migrante que ele não pode nem se identificar, né? Há os casos também de identidades falsas que são feitas, isso é muito comum, né, nos Estados Unidos, tá? Mas aí, né, dos 11 milhões, 80% são latinos, né, principalmente mexicanos e também de povos da América Central, até pela proximidade, certo? Há muitas caravanas também que são feitas a pé, até os Estados Unidos, até a fronteira, certo? E agora, com essa deportação em massa, né, tá bem difícil para os migrantes regulares nos Estados Unidos. Como é que funciona o esquema dos coiotes, tá? Geralmente o cliente, né, vamos dizer assim, ele vai entrar em contato com esse coiote. Então ele vai ou até a cidade do México para ou entrar em contato com esses coiotes, ou hoje em dia, né, tem até vídeos no TikTok que essas pessoas podem entrar em contato com os coiotes virtualmente, tá? E lá eles são colocados em furgões ou caminhões e vão até a fronteira ou a cidade de destino, tá? Porque cada coiote vai ter uma função, tá? Então tem aqueles que levam até a cidade de destino, tem aqueles que vão até a fronteira e lá tem um outro coiote. Então cada um tem uma função dentro desse esquema, né, de migração irregular, tá? Então, geralmente existem esquemas com guardas estadunidenses, né, quando passam por carro ou caminhão, então entra a questão de corrupção também, né? Então, se ele quiser ser levado até alguma cidade americana, ele tem que pagar mais. Então, olha, eu vou te levar até a fronteira, essa quantia. Se você quer que eu leve até a cidade americana, vai pagar mais, até pelos riscos que correm, né? Alguns são levados em caminhões, furgões, e muitas vezes porque ocorre casos de corrupção com alguns guardas, então a quantia aumenta, então é bem mais caro. Tá? E aí quem não paga pode virar refém, ter sua família extorquida ou até ser morta, né? Então acontece esses casos também, caso não há o pagamento, certo? Os coiotes cobram geralmente de 6 a 20 mil dólares, né? Então é muita grana, tá? Uma família geralmente pobre, então ele vai ficar em dívida, né, com esse coiote, né? Então ele geralmente tem que pagar antes, né? É o ideal. Isso não inclui a passagem até o México. Então, por exemplo, se você você é brasileiro ou você é de um outro país que não seja ali o México ou até ou não seja muito próximo, né? Mesmo assim, se você for de Honduras ou então ali de Belize, você tem uma certa distância, você tem que ir até a cidade do México geralmente. Então você tem que pegar ali algum avião ou então pela proximidade ali você consegue talvez chegar de ônibus. Não sei como é que funciona isso, se é tão fácil assim, né? Porque depende às vezes da logística entre os países. Mas ainda assim, querendo, você tem que ir até o México, tá? Apesar desse contato ser hoje mais virtual, você vai até o México, que de lá eles vão deslocando. E há várias rotas para isso, né? Os coiotes dividem os imigrantes em pequenos grupos e levam até casas ou abrigos e deixam lá por 10 dias. Então, antes de atravessar a fronteira, ou pelo menos levar até a fronteira, eles deixam em casas, né, e deixam lá por até 10 dias, para não levantarem suspeitas de vizinhos e policiais que podem, né, caguetar ali e falar, olha, tem uma movimentação muito estranha nessa casa aqui, muita gente, né, um pessoal que não fala, parece que fala um espanhol diferente. Então, depois que levam até a fronteira ou a cidade de destino, né, se quiser até a cidade de destino, ele é recebido por um outro coiote, né, que geralmente já vive nos Estados Unidos, já conhece as rotas, né? Existem três grandes rotas, né? A rota central, né? A rota La Bestia e a rota oeste. A rota oeste é onde tem o muro, então é um pouco mais complicado passar, né? Você tem aqui nessa região o Rio Grande, né? Que ali pega já a região do Texas. Então muitos atravessam o rio, morrem afogados, né? Os guardas geralmente reagem, então morrem com um tiro. Então é bem complicado, né? Algumas dessas porções aqui do território foram construídos alguns muros, tá?
mas você tem mais muros a oeste, tá, gente? Essa parte ali da Barra Califórnia, Tijuana, Nogales, né? Esses muros foram construídos nos anos 90 pela Operação Guardião, tá? Aqui, os coiotes vendem travessias legais no TikTok, né, para migrantes que querem entrar nos Estados Unidos. Você vê que cada coiote ele tem a sua função, né? Tem aquele que leva o imigrante da fronteira à cidade de destino, que é chamado de raiteiro. Tem aquele que atua de forma independente, geralmente não está em grupos, né? São coiotes que trabalham de forma individual. Tem aquele que é o guia, que atravessa a fronteira com o imigrante, né? Então tem aquele cara que leva até a fronteira e de lá tem um outro, às vezes, que vai atravessar essa fronteira. Tem um que vai te levar até a cidade de destino, né? Tem um viajante que leva essas pessoas até casas e fazendas e deixam lá por alguns dias. Então, às vezes esses coiotes trabalham em grupo ou então também de forma individual, tá? Aqui algumas imagens, né, de alguns vídeos que eram usados no TikTok para divulgação, né? Olha aqui, ó, buscas cruzar a fronteira, 8.000 por sonora em 6 horas, informação no privado. A gente teve esse caso aqui, se eu não me engano foi 2021 ou 22, eu tenho que dar uma olhadinha aqui, ó. No dia 27 de junho do ano passado, mas não 2024, tá, gente, porque essa notícia é um pouco antiga, 56 imigrantes foram encontrados mortos, asfixiados, dentro de um reboque abandonado perto de Santo Antônio, no Texas. Em 9 de dezembro de 2021, dezenas de imigrantes morreram em um acidente de caminhão na estrada de Chiapas, no sul do país. Tá? No total, mais de 7.000 imigrantes morreram ou desapareceram a caminho dos Estados Unidos desde 2014, segundo a Organização Internacional para as Migrações. Então, olha quantas pessoas morreram tentando uma vida um pouco melhor. Isso não é garantia de chegar lá e ter uma vida melhor, né? Então, isso é triste, né? Como esse sistema capitalista ele pode ser perverso para a vida de muitas pessoas, né? Esse caso aqui foi até um pouco impactante, né? Essas pessoas que morreram porque o motorista abandonou o caminhão, né, o coiote, e as pessoas ficaram presas ali, achando que estavam ali, né, sei lá, esperando uma travessia, e com o tempo, né, acabaram ficando sufocadas, né, pela demora. E aí foram encontradas ali sem ar, né, então já mortas, né. Aqui, para vocês terem uma ideia, o número de deportações que foram feitas aí, né? Ocorreram mais deportações do governo Obama do que no primeiro governo Trump. E agora esse número vai disparar, né? Depois do Biden, você vai ter uma caída de deportações. Agora com o Trump, né? Que no primeiro dia de governo dele, ele fez vários decretos a favor da migração. A favor não, né? Contra a migração irregular. Então esse número que vai disparar, né? De deportações, né? Aqui no outro lado, imigrantes ilegais do Brasil nos Estados Unidos crescem, né? Então o Brasil está ali entre os países hoje que tem mais migrantes ilegais, tá? Para os Estados Unidos. Você tem o México aqui na ponta, né? El Salvador, olha só a Índia, cara. Guatemala, Honduras, até a China aparece aqui. Mas você vê basicamente vários países da América Latina aqui, cara. Você até encontra de outros países. Mas olha aqui, ó. El Salvador, Guatemala, Honduras pela proximidade, né? Temos a Venezuela por conta de uma crise política e econômica também. República Dominicana. Temos Colômbia, temos Equador, temos Haiti. Os haitianos também, muitos vieram para o Brasil, tá? Ou quando não procuram os Estados Unidos. Até os canadenses ali, ó. De forma irregular, né? Os Estados Unidos, historicamente, tem mais políticas restritivas do que o Canadá, tá, em relação à migração, né? E é um país que foi formado por migrantes, né? Mais doido é isso, né? Então, os Estados Unidos têm mais políticas restritivas que o Canadá, historicamente. A primeira lei anti-imigração é de 1798, que diz o seguinte, né? Não naturalizar indivíduos não brancos e deportar qualquer migrante perigoso. Né? Isso aí, os Estados Unidos, nesse período, né? Não era nem os Estados Unidos, né? Não, já era os Estados Unidos, desculpe. Era bem recente, né, como formado, a gente teve as 13 colônias até 1776, né, quando você tem a independência, né, das 13 colônias, formando assim os Estados Unidos. Né. Então já era os Estados Unidos bem recente, né, mas ainda com a escravidão ocorrendo. A escravidão ocorrendo aqui. E aí,
né, você já tem uma lei anti-imigração bem antiga. Você vai ter outra também em relação aos chineses, tá? Que é um processo de não naturalização de indivíduos não brancos, né? Então, o racismo estrutural já era muito forte aqui nesse período. Você tem as leis as teorias do racismo científico, né? Que era muito forte. Você tinha um processo de escravidão acontecendo. Então, isso tudo vai influenciar a sociedade da época, né? Mas esquecem que foram os Estados Unidos foram constituídos por migrantes, né? Europeus, sejam cristãos ou judeus, né? Esses próprios africanos que foram levados forçadamente, todos eles compuseram os Estados Unidos. Né? Então isso é triste, né? Você vai ter uma lei também de exclusão chinesa de 1882, assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Chester Arthur. Né? Foi uma lei também anti-imigração focada mais para os chineses, né? Então já vê que o negócio dos Estados Unidos e China já é antigo, né? A China aqui, nesse período, era muito pobre, né? Então não é a China que a gente conhece hoje, né, gente? Então, eles vão impedir os chineses de migrar e trabalhar nos Estados Unidos. Né? Eles tinham medo que a mão de obra chinesa derrubasse muito os salários na época, né? Porque os chineses ganhavam muito pouco na China, então indo para os Estados Unidos também iam ganhar pouco. Então os caras são muitos, eu posso pagar pouco, então é mais fácil eu ter muitos chineses, né, trabalhando na fábrica do que pagar ali um salário para um americano, né? Então eles tinham esse medo, né, de que muitos chineses vindo ia derrubar o salário, até pelo fato deles, né, já não ganharem muito na China. Então foi uma lei também mais focada nos chineses, né? Então você vê como é que historicamente os Estados Unidos sempre foi muito restritivo à migração. Esses mesmos Estados Unidos que cresceu por conta dos migrantes, né? Que produz muito por conta dos migrantes. Quem trabalha em muitas indústrias nos Estados Unidos são migrantes, cara. Né? Quem bota a mão na massa são migrantes. Então há uma certa hipocrisia. Nós temos que lembrar aqui também, como a gente está falando dos fluxos migratórios da América Latina para a anglo-saxônica, nos anos 90 foi construído um muro, né? Pela Operação Guardião, né? Foi construído cercas e muros já em 1990, mas as obras vão se intensificar em 1994, tá? Ela vai ser construída na parte oeste, né, dos Estados Unidos do México, ali pegando San Diego, Tijuana e Juarez e El Paso, né? Mas então ali vocês conseguem ver no mapa, tá vendo? É mais na parte oeste que esse muro foi construído. Essa operação pretendia colocar um fim a essa onda de migrações ilegais que aumentavam no país a cada um. Realmente, recentemente, né, o ex-presidente, agora voltando a ser presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele tinha prometido aumentar a extensão desse muro entre os Estados Unidos e México, financiado pelo governo mexicano. Ele falou que o México ia pagar o próprio muro, na construção do muro. Isso aí no primeiro governo dele, tá? Que não saiu do papel. Tá? O Trump venceu muito com o discurso contra os migrantes irregulares. Agora a gente está vendo no segundo governo dele, né, ele deportando esses migrantes irregulares e colocando que o crime dos Estados Unidos é a culpa deles e tudo mais, né? Sempre a gente tem que tomar cuidado com esse discurso, que claro, né, você pode ter uma certa culpa ali pelo índice de criminalidade ter aumentado, sim, mas você não pode generalizar. Que muitas dessas pessoas estão indo para os Estados Unidos, né, para tentar uma vida melhor. Né? Muitos conseguem, outros não, mesmo até de forma irregular. Tem aqueles que não têm condições financeiras de tentar de forma regular, mas você vê que às vezes o cara gasta mais com coiote do que tentar de forma regular. Só que muitas vezes também há a questão da xenofobia, muitos latinos são recusados no visto sem dar justificativa, isso é muito comum. Tá? Então você foi lá o visto para moradia, né, para habitação, para fixar nos Estados Unidos, e que você não consegue, e eles não dão justificativa, né? Muitas vezes a justificativa é xenofóbica mesmo, tipo, não quer você lá, né? Então muitas vezes eles vão tentar de forma irregular, porque sabe que talvez a forma regular vai ficar mais complicado, porque tem outras justificativas não muito claras, né, que acontecem aí. Então a gente está vendo ali que o Trump ele queria aumentar o muro aqui na região do Rio Grande, né? Já entre pegando ali já o território do Texas, né? Porque o muro já pega todo o oeste, né? Então seria um aumento do muro, né, nessa parte ali, já no Texas, né? Mas não saiu do papel, tá, gente? Aqui, se eu não me engano, essa região, acho que é em Nogales, né?
E aí o migrante, cara, o migrante ele é muito importante. Eles ajudam na economia de um país. Porque se a migração cresce, ainda mais se você tem uma taxa de fecundidade muito baixa, né? Esse migrante vem para somar, porque ele vai estar trabalhando. Se ele trabalhar de forma regular, ele vai poder pagar impostos, certo? Então a força de trabalho cresce, aumenta essa produção. Se ele for regularizado, eles vão pagar impostos, né? O salário também dele pode, né, aumentar. Ele vai conseguir consumir mais. Ele faz o capital e a economia girar, circula mais dinheiro e ainda há a possibilidade desses imigrantes também trazendo investimentos. Porque você está ajudando na produção desse território. Está produzindo mais. Então a economia está crescendo. E então isso incentiva a trazer investimentos, quando não seus próprios migrantes, né? Se ele for o migrante que entra de forma regular, que ele tem condições financeiras, que ele quer investir no país, isso é muito importante. Vamos pegar aí só o futebol, né? A gente vê aí a tal das SAFs, né? A abertura de capital do time de futebol, que muitas vezes pode trazer investimentos estrangeiros. Pô. E aí? E o imigrante vai poder investir nesse clube? Então, assim, a gente pode entregar para outras questões também. Então, cara, a gente olhar para os imigrantes, a gente tem que olhar com certo carinho, porque eles são muito importantes também para a economia do território. É claro, né, que vem aquelas pessoas que podem vir para o teu território de uma intenção ruim. Isso acontece em todo lugar. Muitas vezes a violência e a insegurança não está voltada, não está levando aí a questão dos imigrantes, porque houve aumento de imigração por conta disso, não necessariamente. Né? Às vezes é o cara que mora no próprio território, na própria nação que gera isso. Então, mas a gente tem que botar um culpado em alguém, né? Desde de botar os culpados às vezes na falta de segurança pública, na falta de investimento em segurança, a gente bota a culpa no migrante. É mais fácil, né? Porque não quero ele aqui. Né? E como é que está o fluxo entre os países latinos? Né? Hoje você tem muitos imigrantes, né? Venezuela, Haiti, Paraguai, Peru e Bolívia, e geralmente vão procurar Brasil, Argentina, Chile, muitas vezes até o México. Tá? Então esses países que eu citei são mais imigrantes, né? Pessoas saem, tem um saldo migratório até menor. Né? O Brasil é muito procurado por ser a maior economia da América Latina, né? Disparado. Da América é a terceira, né? Perde aí só. Na verdade, na América, ela está na frente do Canadá, então é a segunda, né? É a segunda maior economia. A questão de, claro, de qualidade de vida, aí já o Brasil fica bem abaixo de alguns países até da América Latina. Mas a questão de economia, Estados Unidos disparado em primeiro, você tem o Brasil aí com de 2 trilhões e pouco, você tem o Canadá em seguida, se eu não me engano, né? Mas é aquilo, né? PIB não serve para medir desenvolvimento social de um país, né? Mede só ali o desenvolvimento econômico. Geralmente essas pessoas saem desses países que eu citei, seja por crise política, crise econômica, desastres naturais, ambientais, fome, violência, falta de emprego, vários fatores repulsivos. Né? A gente pode pensar na Venezuela, no próprio Haiti. Né? O Haiti vive em conflitos há muito tempo, houve a morte de um presidente recentemente, é dominado por gangues, viveu muito tempo uma ditadura. Em 2011 teve um terremoto muito forte no Haiti que deixou impactos até hoje, mais de 13, 14 anos. Então, cara, isso são vários fatores repulsivos que vão fazer que os haitianos saiam do território deles e vão procurar outros lugares, certo? A Venezuela, desde uma crise política e econômica desde 2014, né? Então, olha quantos fatores repulsivos vão fazer esse cara sair. Né? Esse tipo de migração a gente chama de migração intrarregional. Ele está migrando dentro da região da América do Sul, né? Ou da América Latina, no caso do Haiti. Então ele está migrando dentro do próprio continente. Né? Tais migrantes eles vão buscar trabalho, estabilidade política. Geralmente eles se sentem até mais bem recebidos aqui na América Latina do que ir para a América Anglo-Saxônica ou para a Europa. Tá? Eles vão muito pela proximidade cultural, muitas vezes falam a mesma língua, né? Ou a cultura é muito parecida, essa cultura latina, tá? Ou é porque é mais perto, certo? Muitos haitianos, quando vieram para cá e ainda continuam vindo para o Brasil, dizem se sentirem bem recebidos aqui. Né? E o Brasil ele tem essa coisa, né? Infelizmente a gente está ficando um país cada vez mais xenofóbico, odioso, mas historicamente o Brasil sempre foi um país receptivo com os migrantes, né? Porque muitos entendem que é importante a presença deles aqui, seja para o trabalho, seja para o crescimento da nossa economia. Tá? E a gente tem que lembrar que alguns
Alguns, olha que interessante, fazem movimentos pendulares entre países latino-americanos. Então é muito comum um cara que mora em Cidade do Leste, no Paraguai, trabalhar em Foz do Iguaçu, ou o cara que mora em Ponta Porã, trabalhar em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Né? Então essa migração pendular acontece muito entre as chamadas cidades gêmeas. Né? A gente vai entrar já já nesse tema. O Brasil tem muitas cidades gêmeas com seus vizinhos. Tá? Mas infelizmente muitos bolivianos que chegam aqui acabam sofrendo racismo, xenofobia, principalmente mulheres envolvidas, né, questão da misoginia também. Ou então estão ligados ao trabalho escravo, cara. Olha isso, os bolivianos são 43% dos estrangeiros resgatados do trabalho escravo no Brasil. Né? E a grande São Paulo tem imigrantes sem trabalho na escravidão. Isso é muito presente em São Paulo. Né? Não sei se vocês já foram em São Paulo, né? Mas em São Paulo você vê muitos bolivianos, peruanos também, né? Trabalhando com ambulantes. Isso é muito comum. No Rio de Janeiro você também encontra, principalmente o centro do Rio de Janeiro, certo? Bom, e aí chegando nesse final, falando das chamadas cidades gêmeas, né, onde acontecem as migrações pendulares, que é a migração diária, né? O que é cidade gêmea, né? São cidades que são cortadas pela linha de fronteira, né? E entre elas há uma grande interação cultural e econômica, tá? Vou mostrar para vocês aqui algumas cidades gêmeas, né? Temos aqui Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, né? Então há uma migração muito grande ali, muitas vezes entre essas cidades, tá? Pessoas que trabalham em uma, moram na outra, ou vão consumir coisas, né? Muitos utilizam até o real no Paraguai, ou às vezes utilizam o dólar. Temos aqui Tabatinga, no Amazonas, e Letícia, na Colômbia, aqui Riviera e Santana do Livramento, se não me engano, né? É uma praça que divide aqui entre o Brasil e o Uruguai. Isso aqui é no Rio Grande do Sul, tá? Infelizmente, entre essas cidades gêmeas, acabam entrando muitas drogas, agrotóxicos ilegais, tá? Às vezes, como o Brasil faz parte do Mercosul, junto com o Paraguai e o Uruguai, entra também produtos que passam de um número de cotas, né? Tipo, por exemplo, você não pode trazer, vai comprar o Paraguai inteiro, né, gente? Vai comprar um monte de coisa. Você tem um número de celulares que você pode trazer, um número de produtos que você pode trazer, né? Senão você vai ter que pagar um imposto, né? O Mercosul é uma união aduaneira, então eles seguem uma mesma taxa de imposto entre os membros do bloco, tá? Só que há impostos a serem pagos, né? Quando você compra algo do Paraguai ou do Uruguai, que faz parte do Mercosul, da Argentina, porque você tem uma cota a bater, né? Se for poucos ali, geralmente você não paga, né? Porque é uso pessoal. Mas uma grande quantidade você tem que pagar impostos, até porque senão você vai impactar na economia interna, né? Imagina se todo mundo vai para o Paraguai, compra milhares de celulares, bota para vender aqui. O cara comprou muito barato lá, ele vai vender mais barato aqui, ele quebra a loja que paga muitos impostos, né? Ou que paga um imposto ali, né, em dia. Né? O cara que tem uma loja, tem funcionários, ele tem custos. Enquanto esse cara está indo no Paraguai, pegando milhares de celulares, comprando de uma forma mais barata. Aqui ele vai ter que tirar o lucro dele, mas ainda assim vai vender mais barato do que na loja. E aí quebra a economia interna. Tá? Então por isso que tem esses impostos a serem pagos. E muitos entram de forma irregular, com esses... de forma irregular, no caso, com um produto irregular, né? Sem pagar os impostos à Receita Federal. Tá? Eu indico a vocês um documentário, não chega a ser um documentário, né? Ali é um relato mesmo do dia a dia da Polícia Rodoviária Federal, que é o Operação Fronteira. Né? Tem na HBO Max, tem também no YouTube, até com o Casimiro reagindo esse Operação Fronteira, que é muito bom, que mostra isso e fala até de algumas cidades gêmeas, né? Chamadas de fronteiras secas, essas aqui, né? Certo? Então o Brasil tem 33 cidades gêmeas, cara, em 10 estados. Tá? A mais conhecida é a Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, né? Tem a Ponte da Amizade, tá? E existem também cidades gêmeas na América Anglo-Saxônica, né? Você tem ali Seattle e Vancouver, Buffalo e Toronto, né? Cidades nos Estados Unidos e cidades canadenses. Você tem mais migração pendular entre até os Estados Unidos e o Canadá do que entre os Estados Unidos e o México. Existe migração pendular entre os Estados Unidos e o México? Sim. Tá? Principalmente San Diego e Tijuana. Muitos mexicanos que têm um visto de trabalho trabalham em casas, né, de família em San Diego e outras cidades ali da Califórnia. Tá? Acontece, porque existem vários tipos de visto.
tá, gente? Visto para moradia, visto para turismo, visto para trabalho, tá? Falando aí no caso dos Estados Unidos. Ok, deixa eu só mostrar o mapa para vocês, ó, de cidades gêmeas, né, que nós temos aí. E aí você tem vários postos da Polícia Rodoviária Federal por aqui, né? Entre as principais rodovias. Rodovias sejam elas diagonais, né, transversais, que vão estar fazendo essa fiscalização ali, a PRF. Até porque olha quantas cidades gêmeas, olha esse fluxo que deve acontecer aqui. Então tem que estar sendo fiscalizado. Principalmente o Paraguai. O Paraguai é um dos maiores produtores de maconha, né, da América Latina. Né? O Uruguai é legalizado, então muitos trazem do Uruguai, mas sabem que aqui no Brasil não pode. A Bolívia é um dos maiores produtores de cocaína, né, junto com a Colômbia. Então imagine a quantidade que vem aqui do Paraguai. E a Bolívia não tem saída para o mar. Então como é que eles vão escoar muitas vezes essa mercadoria para levar para a Europa? Vai ter que passar pelo Brasil. Sem contar que os nossos portos são mais bem equipados do que os portos de outros países da América Latina. Então muitas vezes eles preferem, sem contar os casos de corrupção. Tem muita gente que trabalha nesses portos que são corruptos, cara. Então eles vão se vender e vão colocar ali aquela droga em algum navio, né? E vai. Então é assim que vai chegar a droga no teu território, ou pela fronteira, e a PRF faz um trabalho muito sério em relação a isso, mas ó, tem também pelo mar, né? E que às vezes esse trabalho é até mais difícil daqui do que pela fronteira, né? Eu indico também a série Impuros, que é muito boa, mostra um pouco disso, né? De como a droga também pode chegar pelo mar, né? Pelo Oceano Atlântico. Certo? Ok, algumas indicações aí de vídeos que vocês assistirem, tá? Bom pra caramba esses vídeos aí. Bom que vai ajudar a vocês a compreenderem melhor esse assunto de fluxos migratórios na América. Certo? Valeu, um forte abraço para vocês.